Você tem facilidade de falar sobre seus problemas e necessidades? Consegue abrir seu coração com pessoas que realmente você confia? E qual a importância de nós partilharmos nossas vidas uns com os outros? A caminhada cristã nos desafia a viver em total transparência. Para isso, nós precisamos construir ambientes confiáveis, onde a gente pode partilhar não só as nossas alegrias, mas também as nossas aflições, nossas necessidades. E quando nós fazemos isso, quando isso realmente acontece, nós abrimos portas para relacionamentos profundos e saudáveis. Todos nós lutamos para esconder as nossas imperfeições, nossas fraquezas, queremos dar conta de tudo, queremos parecer perfeitos em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar. A gente pensa assim: se eu falar que eu tenho essa fraqueza, o que é que vão pensar de mim? Se eu falar que tenho essa necessidade, o que é que vão pensar de mim? Esse tipo de pensamento só nos distancia da vontade de Deus. Nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração na medida em que nós partilhamos nossa vida com pessoas que caminham conosco e, assim como nós, desejam crescer também. Quando nós falamos das nossas necessidades, nós abrimos uma oportunidade de pessoas se aproximarem de nós e nos ajudarem. E quando elas fazem isso, elas são abençoadas, elas estão glorificando a Deus. Por outro lado, quando nós nos fechamos, quando nós não falamos sobre as nossas necessidades, nós estamos caminhando rumo ao isolamento e não é isso que Deus deseja de nós. Por isso nós precisamos tanto de um grupo de discipulado onde nós podemos ser transparentes e falar aquilo que está acontecendo conosco. É uma via de mão dupla. Nós recebemos esse privilégio, de termos as nossas necessidades atendidas, mas também podemos atender, responder às necessidades dessas pessoas que estão caminhando conosco. A Bíblia nos apresenta, lá no livro de Filipenses, a história de um homem que ilustra muito bem isso que nós estamos falando. O nome desse homem é Epafrodito, um verdadeiro discípulo de Jesus, um homem com muitas qualidades, um homem que o apóstolo Paulo chamava de irmão, de companheiro de jogo. Epafrodito era uma daquelas pessoas que nós sabemos que podemos confiar e contar nos momentos mais difíceis. Ele representa muito bem o cuidado, a preocupação da igreja de Filipos para com o apóstolo Paulo. O apóstolo passava por algumas necessidades e a igreja envia Epafrodito para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Só que para chegar lá, Epafrodito teve que enfrentar uma viagem de 1.300 quilômetros, uma viagem que pode ter demorado até 2 meses. Ele supera obstáculos, ele persiste para poder encontrar Paulo e suprir as necessidades do apóstolo. Nós precisamos de pessoas como Epafrodito, que amam a Deus, que servem a Deus, mas se posicionam, saem da zona de conforto para responder à necessidade de outras pessoas. Nós precisamos desenvolver um coração assim. Epafrodito nos ajuda a compreender a diferença entre conhecer a necessidade e realmente responder à necessidade de alguém. Nós, como igreja, tantas vezes conhecemos as necessidades das pessoas, das famílias, mas falamos assim: olha, vamos orar por vocês. Claro que a oração é uma atitude extremamente importante, mas em muitos momentos nós poderíamos fazer bem mais. A igreja de Filipos não mandou uma carta de encorajamento para Paulo. Ela envia Epafrodito como um sinal prático do amor que eles sentiam. E é importante ressaltar aqui que Paulo foi suprido nessa necessidade porque ele se manteve aberto em relação às necessidades que ele passava. E essa é uma atitude de um discípulo de Jesus. Nós somos corpo de Cristo e Deus usa os membros como instrumento para atender e suprir as necessidades uns dos outros. Por isso nós sempre frisamos aqui a necessidade de nós estarmos envolvidos num grupo de discipulado. São ambientes maravilhosos para nós falarmos das nossas necessidades, mas principalmente nós conhecermos, e não só conhecermos, nós respondermos de forma muito prática às necessidades dessas pessoas que estão tão perto de nós e nós tantas vezes não sabemos o que está acontecendo na vida delas. A Bíblia nos mostra o exemplo da igreja primitiva, a igreja lá do primeiro século, que nos mostra como isso fluía no meio deles. Atos 4, 34 até o 35 nos diz que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Isso é algo que precisa nos inspirar. Eles agiam de forma prática para atender às necessidades dos irmãos e das irmãs. Nós precisamos entender que aquilo que temos e possuímos não é nosso. Nós somos mordomos e todos os nossos bens precisam estar à disposição das pessoas se essa for uma forma de suprirmos as necessidades delas. Não é algo simples, não é algo fácil, na verdade é algo extremamente complexo e desafiador nos nossos dias que vivemos, onde nós somos tentados a sempre guardar para nós, a retermos o máximo que nós podemos. Mas nós somos inspirados pela palavra de Deus a cuidar uns dos outros. O apóstolo Paulo, quando recebe aquela oferta de Epafrodito, vinda lá da igreja de Filipos, isso está lá em Filipenses 4, lá no verso de número 18, a segunda parte, o apóstolo Paulo vai dizer que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita. Em muitos momentos, atender às necessidades uns dos outros é de fato um sacrifício. É colocar a mão no bolso, é sair de casa um horário que nós queríamos estar dormindo, é fazer algo que a nossa carne não quer fazer, mas nós precisamos, porque somos discípulos e discípulas de Jesus. Deus nos dá recursos para suprir as nossas necessidades, mas para que possamos cuidar uns dos outros. Nós podemos ser generosos com base na generosidade que recebemos do Senhor. Podemos dar porque temos recebido com abundância. Temos que crer, assim como disse aqui o apóstolo Paulo em Filipenses 4:19, que é o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, que há de suprir todas as nossas necessidades. É Ele quem supre as nossas necessidades e Ele usa pessoas para fazer isso. Seja você um instrumento de Deus para abençoar pessoas ao seu redor, para ser de fato um instrumento respondendo de forma prática às necessidades uns dos outros. Deus te abençoe grandemente.